Olá, crocheteira estilosa, tudo bem com você? Eu sou a Lari e estou aqui no YouTube da São José Armarinho, a convite deles para trazer um passo a passo muito especial para vocês. E eu escolhi como aula para vocês trazer essa bolsa quadrada, bem Pinterest, e é uma bolsa super fácil de fazer. Então, se você quer aprender o passo a passo completo dessa bolsa, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Vamos para a lista de materiais? Para essa bolsa, você vai precisar de um pacote de fio de malha com 140 metros. Eu estou utilizando o fio da Fisher Fios. É um fio super leve, ideal para bolsas e vocês encontram todas as cores lá no site da São José Armarinho. Você vai precisar também de 2 mosquetões desses menorzinhos, tá? E 2 meia argolas, tá? Todos esses materiais vocês encontram no site da São José Armarinho, gente. Aproveita, compra tudo lá no site, paga um frete só, que vocês vão ver o tanto que vai facilitar a vida de vocês. Vamos precisar também de um zíper de 18 centímetros, tá? Ó, esse zíper aqui, branquinho, eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó. Esse zíper, ele é super resistente, eu amo trabalhar com ele, além dele deslizar muito bem aqui, ó. Ele é perfeito para colocar no nosso crochê, não fica ganchando, não fica prendendo aqui nas alcinhas do crochê, tá bom? E também você vai precisar da sua agulha de crochê, né? Aqui eu tô utilizando uma da Clover de 6,5 milímetros. Ó, essa daqui tem 6,5 milímetros. Você encontra todos os tamanhos lá no site da São José Armarinho. Então, esses são todos os materiais que nós vamos precisar para essa peça e vamos para o passo a passo. Para a nossa base, nós vamos iniciar com o círculo mágico. Então, vamos passar o nosso fio aqui nos nossos 4 dedos. Prende esse X aqui, ó, fica o formato de um X. Para não soltar, tira o dedinho aqui e vira a sua mão, tá? Vira assim pra cima. Você vai prender esse fio aqui que tá vindo do rolo no dedinho, arrumar aqui o seu círculo mágico. E aqui, antes de passar a nossa agulha aqui no círculo mágico e já trazer, nós vamos fazer uma simulação do primeiro ponto baixo. Então, aqui, ó, esse fio aqui, ó, que tá vindo do rolo. Nós vamos laçar esse fio, ó, passar a agulha embaixo deste fio, segura aqui, gira e passa a agulha aqui no meio do círculo mágico. Laça o fio que tá vindo do rolo ali atrás e traz ele aqui pra frente. Agora, pode soltar todos os dedos aqui, segura essas 2 laçadas aqui do seu círculo mágico para ele não se desfazer. Vamos segurar essas alcinhas aqui e retirar a nossa agulha. Retiramos, a nossa agulha estava de trás para frente. Vamos passar de frente para trás. Regula o ponto aqui, laça e fecha. Aqui nós temos a simulação do primeiro ponto baixo. Isso vai deixar o acabamento da sua peça mais bonito e não vai ficar aquele nozinho no seu círculo mágico. Agora, nós vamos fazer mais 7 pontos baixos, para termos um total de 8 pontos, contando com esse primeiro aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos dentro do nosso círculo. Para dar certo, tem que ter 8 pontos baixos aqui, tá? Porque vamos fazer um formato quadrado na nossa peça. Agora, nós vamos seguir fazendo. Primeiro, vamos fazer o fechamento. Então, de trás para frente, nós vamos passar a nossa agulha aqui nessa primeira alcinha. Aqui é o ponto baixo que nós simulamos, aqui é a primeira alcinha. Passa a sua agulha de trás para frente nessa primeira alcinha, prende este fiozinho aqui, essa alcinha, e leva lá para trás. Aqui temos o fechamento da carreira.
Vamos diminuir um pouco aqui esse fio, para não ficar muito frouxo. Vamos passar a nossa agulha no centro do ponto. Então, aqui, ó, nós vamos nesse primeiro ponto que nós simulamos, achar o centro dele, passa a nossa agulha aqui no meio. Com os dedos, nós vamos abrindo aqui o ponto aqui atrás, para sair no centro do ponto também. Laça o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente. Vamos prender essa alcinha que nós jogamos lá pra trás, aqui na agulha, pra ficar presa e não ter risco de desmanchar a nossa peça. Então, fechamos aqui o primeiro ponto baixo. No próximo ponto, aqui nós não temos aumento, tá? Porque vamos fazer uma base quadrada, então nós não vamos trabalhar a sequência de aumentos comuns que a gente trabalha no círculo mágico. Então, nós vamos fazer um ponto sozinho. No próximo ponto, nós vamos trabalhar um ponto, uma correntinha e no mesmo lugar outro ponto. Então, nós vamos ter um aumento com uma correntinha no meio desse aumento. Vamos repetir 4 vezes. Então, aqui no próximo ponto, nós teremos novamente um ponto sozinho, seguido de um aumento com uma correntinha no meio. Então, faz um ponto baixo centrado, uma correntinha, um ponto baixo centrado no mesmo lugar. Vamos seguir repetindo esse processo aqui 4 vezes até finalizarmos a nossa carreira. Um ponto sozinho, sempre regulando o seu ponto para todos ficarem mais ou menos do mesmo tamanho e a sua peça não ficar torta, tá? Finaliza com um ponto baixo centrado, uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo lugar. Agora, nós vamos fazer o fechamento da carreira novamente, da mesma forma. Já traz esse primeiro ponto aqui para o lado, porque a tendência é ele ficar mais inclinado mesmo, tá? Vamos diminuir essa alcinha. A partir de agora, você já pode puxar todo este fio aqui e fechar todo o seu círculo mágico. Já vamos pegar esse fiozinho aqui e começar a esconder, tá? Então, fizemos o fechamento aqui. O próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo sozinho. Já prende a alcinha ali atrás. E já traz essa primeira alcinha aqui para começar a ficar escondida. Fecha este primeiro ponto. No próximo, aqui, ó, começou o aumento da carreira anterior. Aonde é o ponto baixo centrado, nós vamos fazer um ponto baixo centrado. Sai ali atrás no meio do ponto. Aqui, aonde fizemos a correntinha, nós vamos fazer de novo a sequência de aumentos. Então, um ponto sozinho, uma correntinha e um ponto sozinho. Este aumento foi feito em cima da correntinha. Então, aqui nós temos um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Os aumentos serão feitos na correntinha, tá? No próximo ponto, o ponto baixo. Segue fazendo pontos baixos. Chegou na correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo. Segue fazendo os pontos baixos centrados. Aqui sempre observando para sua agulha sair ali atrás no meio do ponto baixo, tá? Isso é muito importante para sua peça não ficar torta e não ficar mole no final. Quando a gente faz o ponto baixo centrado, a nossa peça fica mais estruturada. Então, chegou na correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo novamente. Segue fazendo pontos baixos.
chegou na correntinha. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Finaliza com um ponto baixo centrado. Percebe que a nossa peça já começou a tomar forma quadrada? Vamos finalizar e seguir novamente com a mesma sequência. Vamos fazer pontos baixos centrados até chegarmos na correntinha. Chegou na correntinha, faz o aumento com outra correntinha. Segue fazendo pontos baixos, chegou na correntinha, faz o aumento com outra correntinha. Nós vamos repetir por mais 4 carreiras e teremos um total de 7 carreiras com aumentos, tá bom? Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês. Finalizamos aqui, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de aumentos, tá? Então, sempre fazendo um aumento, uma correntinha entre as quinas aqui de aumentos, tá? Agora, nós vamos fazer pontos baixíssimos ao redor da nossa peça. Então, você vai passar a sua agulha aqui na primeira alcinha, laça o fio, traz, fecha o ponto baixíssimo. Vamos fazer esses pontos baixíssimos até completarmos toda a volta da peça, tá? Lembrando de fazer também o ponto baixíssimo aqui onde é feita a correntinha, tá? Aqui foi o nosso primeiro ponto baixíssimo, então, nós não vamos fazer ponto baixíssimo aqui. Vamos puxar este fio. Corta aqui, deixando um pedaço para você fazer o acabamento. Traz todo esse fio aqui para frente. Vamos passar a nossa agulha agora para fazer o acabamento aqui invisível. Primeiro, de baixo para cima, aqui nessa primeira alcinha, leva o seu fio todo lá para trás. Dá uma esticada, vem aqui, ó, no meio desse ponto que tá logo aqui em cima, passa a sua agulha, passa ela no meio do ponto aqui atrás. Laça e leva essa alcinha lá para trás. Temos aqui a simulação de uma correntinha. Agora, nós vamos passar a nossa agulha aqui nessa alcinha da frente. Puxa o fio todo aqui para frente novamente. Volta aqui, vira a sua peça. Volta, ó, tá vendo que esse fio tá saindo no meio dessa alcinha aqui? Vamos passar de baixo para cima a nossa agulha no meio dessa alcinha. Traz esse fio aqui para trás. Agora, é só ajeitar com as mãos. Puxa, e temos a simulação aqui em cima também. Vamos esconder este fio antes de prosseguirmos para fazer a lateral da nossa peça, passando esse fio por baixo das alcinhas aqui atrás na peça. Pode ir passando aleatoriamente, o importante é que passe somente nas alcinhas de trás, não passa a sua agulha saindo aqui na frente. Toma muito cuidado, pegando somente as alcinhas aqui de trás. Chegou num tanto que você já considera seguro, que já considera suficiente, nós vamos pegar a nossa cola. Puxa esse fio aqui, ó, abrindo espaço lá dentro do ponto, tá vendo? Ó, abrindo espaço aqui dentro do ponto, para podermos colar esse fio ali dentro do ponto. Coloca um pinguinho de cola, fecha, pressiona para esse fio prender. E vamos cortar bem rente. Então, pode cortar com a sua agulha bem rentezinho lá com o ponto.
Agora é só vir e esconder este fio aqui, para ele ficar presinho lá em cima. Então, finalizamos aqui a base da bolsa, vamos fazer aqui a subida da lateral. Para isso, vamos pegar o nosso fio, vem aqui no ponto, nós vamos trabalhar aqui essa alcinha de cima, passando no meio do ponto e saindo aqui atrás, pegando essa alcinha aqui de trás. Então, você pega aqui o meio dessa alcinha e essa alcinha aqui de trás. Laça o fio, traz aqui pra frente e fecha um ponto baixo. No próximo ponto, da mesma forma, pega a alcinha aqui do meio e a alcinha aqui de trás, já traz esse fio aqui para poder esconder, fecha o ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo até finalizar aqui. Sempre pegando o meio do ponto, a alcinha aqui atrás, tá? E escondendo o fiozinho aqui. Finalizamos a carreira, vamos fazer novamente o fechamento, passando de trás para frente, levando o fiozinho lá para trás. Pode diminuir um pouquinho aqui, seu acabamento fica mais escondidinho. Agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos centrados. Então, nós vamos passar a nossa agulha no centro do ponto, laça o fio, traz aqui para frente, prende o fiozinho ali de trás e fecha o ponto. E aí, para cada ponto, nós vamos fazer um ponto baixo centrado, até finalizar essa carreira aqui. Finalizamos, vamos puxar o nosso fio, cortar aqui, deixando uma ponta para fazer acabamento. Traz o fio todo aqui para frente e vamos fazer o acabamento novamente. Então, aqui, ó, de trás para frente, vamos passar a nossa agulha, traz esse fio, leva ele lá para trás, vira a sua peça, dá uma puxadinha aqui, vem aqui de baixo para cima, passa a sua agulha nessa alcinha aqui e sai aqui no meio da alcinha de cima. Saiu no meio da alcinha de cima, laça o fio e traz aqui para trás. Regula a alcinha aqui para ficar do mesmo tamanho das outras. Agora é só pegar a sua agulha de tapeceiro, passa aqui no fio e esconder. Então, pode dobrar a sua peça assim e vamos passar esse fio aqui por baixo das alcinhas. Vai passando, escondendo este fio. Agora é só colar. Coloca um pinguinho de cola, pressiona este fio. E aí, é só cortar bem rente aqui. Cortou bem rente. Vamos ajeitar a nossa peça. E a primeira base da sua peça tá pronta. Você vai fazer outra base igual, da mesma forma. Para sua base ficar assim mais retinha, o que que você vai fazer? Você vai virar ela aqui com o avesso para cima
e vai puxando nas pontas. Então, em cada quina, você vai puxar a sua peça, vai acertar a lateral aqui, dando uma esticada, sempre trabalhando a quina ali da peça. A quina que vai fazer com que sua peça fique mais retinha, tá? Então, trabalha aí, deixa a sua peça no formato que você deseja, mais retinho. E pronto. Temos as duas partes. Agora, antes de costurarmos aqui e fecharmos toda a lateral, nós vamos costurar o zíper. Então, vamos iniciar aqui a costura do nosso zíper. Vamos costurar o zíper antes de costurar aqui uma lateral na outra, porque vai facilitar o nosso trabalho para o nosso zíper não ficar torto. Você vai precisar de uma agulha de costura, e aí você pode usar ou um fio da mesma cor da sua peça, uma linha de costura, né? Ou pode utilizar essa linha invisível, que você vai costurar e não vai ficar aparente na sua peça. Eu gosto de utilizar essa daqui, porque aí eu não preciso estar comprando um rolo de linha de costura para cada cor de fio. Então, com esse daqui, eu compro só a linha invisível e costuro em qualquer cor de fio, tá? Aqui, nós vamos abrir o nosso zíper. Vamos posicionar a primeira parte que nós vamos costurar. Sempre, ó, essa parte aqui da frente do zíper para fora e esse avesso aqui para dentro. Você vai posicionar o seu zíper aqui aonde você deseja costurar. Não deixa ele muito lá embaixo, mas também não costura ele muito aqui na pontinha. Eu gosto sempre de deixar neste nível aqui, ó, onde as alcinhas aqui de cima quase cobre os dentinhos aqui do zíper, tá? Então, você vai posicionar da forma que você deseja. Se você tiver cola Pega Mil, você pode passar a cola aqui, que vai facilitar a sua costura, porque aí vai ficar colado e aí vai ficar mais fácil para você costurar, tá? Então, aqui, depois de posicionado, vamos começar a costura. Para fazer essa costura é bem simples. Todo o zíper, ele tem aqui, ó, tá vendo que ele tem como uma risquinha bem aqui? Nós vamos usar como base essa risquinha para nossa costura não ficar torta. Então, você passa a agulha aqui nessa risquinha, passa pelo fio, saindo aqui fora. Volta no meio deste mesmo ponto, traz o fio e sai aqui naquela risquinha que nós já marcamos. Agora, volta saindo no próximo ponto. Volta no mesmo ponto. E assim, nós vamos seguir fazendo essa costura até chegar ali no final, tá? Finalizamos aqui a costura da primeira parte, agora nós vamos costurar a segunda parte aqui. Essa segunda parte, ela é um pouquinho mais complicada por conta do cursor aqui. E o que eu vou fazer? Ó, vou alinhar as duas bases aqui juntas, para elas ficarem bem retinhas. Vamos pegar essa aqui que já tá costurada e trazer ela de lado assim. Se você preferir, pode usar esses alfinetezinhos de costura, né? Para prender aqui o seu zíper. E aí, você vai arrumando aqui para prender. Por quê? Porque essa voltinha aqui, dessa segunda parte, ela é mais complicadinha de fazer. Ela dá um pouquinho mais de trabalho.
E aí, para sua peça ficar retinha, sem ter nenhum problema, nós vamos prender com esse zíper aqui. Então, já fecha a sua peça aqui. Mede, ó, deixa bem retinho aqui um com o outro, ó. Voltinha com voltinha. O importante é essas duas voltinhas aqui ficarem retas, rentes uma com a outra, para não ter perigo da sua peça. Vamos fechar aqui para ficar lá retinho. Para não ter perigo da sua peça ficar torta. Então, fecha todo o cursor aqui. A daqui, ó, já tá retinho um com o outro. O alfinete já tá prendendo ali. Ajeita essa peça. E aí, vamos deixar o lado de cá reto também, um com o outro. Vou segurar aqui. Vou abrir esse zíper. E aí, eu viro aqui. Vou prender as duas pontas com o alfinete. Sai com o alfinete aqui na frente. Pronto. Agora, eu vou costurar aqui, sempre segurando essa base de cima, que ela vai me auxiliar a deixar reto aqui essa costura. Então, eu vou começar passando. O começo vai ser bem complicado, porque é um pouquinho mais difícil de estar segurando a peça, por conta dessa voltinha aqui. Mas com muita paciência, você vai conseguir. Então, passa aqui. Vou passar 2 vezes nessa pontinha aqui, para firmar um nozinho. E agora, vamos seguir a costura. Sempre firmando, ó, a parte aqui de cima com a parte de baixo, para as duas bases seguirem retas uma com a outra. Vai girando a peça aí, encontrando a melhor forma para você segurar. O importante aqui é ter paciência, seguir fazendo com calma, para não correr nenhum risco da sua peça ficar torta. Passada essa voltinha aqui da peça, você vai ver como que vai ficar mais fácil agora para você tá costurando. A parte mais complicada mesmo é essa voltinha inicial aqui, porque você tem que tomar muito cuidado para não deixar torta e para não costurar assim, ó. Deixa eu abrir bem aqui a peça. Para não costurar o seu zíper dobrando ele assim aqui nessa voltinha, para ele ficar retinho, ó, seguir o formato da voltinha da mesma forma que seguiu na parte de cima. Agora, essa parte aqui vai ficar muito mais fácil de você tá costurando. Finalizamos aqui, podemos tirar os alfinetes.
Aqui nós vamos dar um nozinho, né? Para finalizar, aqui, prender esse fio, não soltar a nossa costura. Você pode passar a sua agulha aqui, pega o fio, vem na ponta da agulha e dá umas 4 ou 5 voltas. Segura e puxa a sua agulha. Quando você faz isso, você já deu um nó ali, e seu fio já vai ficar bem preso, a sua linha. Passa ali pra trás, aí é só cortar. Agora, nossa costura aqui já está pronta. Ó, ela vai ficar um zíper meio que interno, tá vendo? O zíper vai ficar lá por dentro da peça, mas abre e fecha com facilidade, tá? Agora, nós vamos costurar, prender aqui as laterais da nossa bolsa. Para prender as laterais da bolsa, vamos abrir um pouquinho aqui. A ponta do zíper, o cursor do zíper vai vir até aqui. Então, até aqui nesse ponto, mais ou menos. A partir desse ponto aqui, nós vamos começar a nossa costura. Você vai pegar a primeira alcinha aqui de cima, vai passar a sua agulha, ó, deixa o ponto retinho, um ponto com o outro. Na primeira alcinha aqui de cima. Laça o seu fio aqui, põe ele ali por dentro da bolsa, laça na sua agulha e traz ele aqui pra fora. Novamente, a primeira alcinha aqui de cima, vem no próximo ponto, pega a primeira alcinha, laça e fecha o ponto baixíssimo. E aí, nós vamos seguir sempre pegando uma alcinha e outra alcinha e fechando aqui com pontos baixíssimos, tá? Uma alcinha, outra alcinha. Ó, vai ficar dessa forma aqui. Puxa o fio ali por dentro, para aquele primeiro ponto ficar menor, igualar com o tamanho dos outros. E aí, nós vamos seguir por toda a volta da bolsa, fazendo esse mesmo movimento. Pega uma alcinha, vem no próximo ponto, pega outra alcinha, laça. Esse lado aqui da finalização, ó, vamos fazer da mesma forma. O zíper termina aqui, nós vamos fazer até esse ponto anterior aqui, ao ponto que termina, para não correr o risco de prender depois o zíper, tá? No fio. Laça ali, traz aqui pra frente, agora você pode puxar todo este fio aqui. Corta. Aqui, nós não vamos esconder este fio ainda, já vamos deixar ele preparado aqui para costurar as argolas, tá? Então, já vamos aproveitar esse fio. Vamos passar aqui a nossa agulha de tapeceiro. Vamos passar o fio por dentro da argola. Segura ali, ó, por dentro da bolsa. E aí, para costurar essa argola, vai ser bem simples. Passa em uma alcinha, traz no meio da argola. Passa na alcinha aqui do meio. E traz por dentro da argola. Vem na alcinha aqui da lateral. Passa por dentro da argola e vem em uma alcinha aqui do ponto novamente.
sai aqui no meio da argola. Agora, é só vir com esse fio por baixo das alcinhas para esconder. Dá um nozinho. Passa em mais algumas alcinhas. Aí é só colocar um pinguinho de cola. Pressionar. Cortar bem rente. E aí, esconder essa alcinha, essa pontinha. E finalizamos aqui. Primeira argola já tá presa. Aqui do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Aí, você vai pegar um pedacinho do fio. Passar na sua agulha. Vai olhar aqui a medida em que tá essa argola. Você pode pegar o seu fio aqui. Passa ele rente aqui com a argola. E passa ele reto aqui, para você medir aonde você vai prender a outra argola. E aí, vamos fazer da mesma forma. Finalizamos aqui, então, as duas argolas. Vamos fazer a alça da bolsa. Para a alça, nós vamos precisar do mosquetão. Aqui, como o espacinho do mosquetão aqui que eu tô usando é fininho, eu vou utilizar uma agulha menor para os primeiros pontos aqui. Então, para fazer essa alça, vamos passar a nossa agulha aqui, nesse espaço do mosquetão, laça o fio, traz ele aqui para frente e fecha um ponto baixo. Passa a agulha novamente, traz aqui para frente e fecha outro ponto baixo. Vamos virar a nossa peça, passa o fio na primeira alcinha aqui e passa o fio na alcinha aqui de baixo. Traz, tira de duas alcinhas, vamos ficar com duas alcinhas na agulha. Fecha o ponto aqui. Vira novamente. Passa a agulha nas duas alcinhas que estão logo aqui na frente. Traz o fio. Ficou com duas alcinhas, laça e fecha um ponto novamente. Vira a peça. Passa nas duas alcinhas. Laça. Traz aqui pra frente, ó, duas alcinhas na agulha, fecha o ponto. E aí, nós vamos fazendo isso, repetindo esse mesmo movimento. Vira, pega as duas alcinhas da lateral, fecha um ponto, vira a peça, pega as duas alcinhas da lateral, fecha o ponto. E aí, nós vamos seguir fazendo até dar a quantidade de centímetros que você deseja a sua alça, tá? Aqui não tem tamanho certo ou tamanho errado, é o tamanho que você deseja a sua alça. Então, você vai fazer sempre repetindo este mesmo movimento. Eu vou fazer aqui toda a minha alça e já volto com vocês. Finalizando aqui a peça, eu fiz 80 centímetros aqui de alça, é um tamanho que eu acho legal. E aí, nós vamos fazer um último ponto, passa a agulha aqui nas duas alcinhas, traz. Antes de fechar esse ponto aqui, nós vamos dar uma esticada nessas duas alcinhas aqui, pegar o nosso mosquetão, retira a agulha, passa esse mosquetão dentro aqui, ó, passa o fio dentro do mosquetão, essas duas alcinhas. Puxa aqui, passa as duas lá pra dentro. Ó, o mosquetão vai ficar aqui e as duas alcinhas aqui. Agora, vamos passar a nossa agulha novamente. Passa a agulha nas duas alcinhas, diminui um pouquinho e aí fecha o ponto.
Aqui você já pode cortar o seu fio, ó, corta o fio que tá vindo do rolo e traz esse fio todo aqui pra frente. Agora, é só passar este fio aqui na sua agulha de tapeceiro e vamos prender aqui este fio, escondendo, levando ele aqui por dentro das alcinhas, ó. Vai passando esse fio por dentro das alcinhas, puxa bem firme. Até esconder bem esse fio aqui dentro. Aí é só colar. Puxa aqui, coloca um pinguinho de cola lá dentro da peça. Pressiona. Corta bem rente. Com cuidado para não cortar a peça, tá? E aí, é só esconder essa alcinha lá pra dentro. E vamos esconder também o fiozinho da ponta de cá. E está pronta a sua alça. Agora, é só aplicar ela aqui na sua bolsa. E está pronta a sua bolsa quadrada 100% no crochê, com essa alça de crochê que é super rapidinho de fazer, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscrevam aqui no canal da São José Armarinho. Se inscrevam lá no meu canal também, @soularicristina, que lá tem muitos passo a passo para vocês. Não se esqueçam de ir lá no Instagram, @SãoJoséArmarinho, para acompanhar o conteúdo deles lá também. E no meu Instagram, @SouLariCristina. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo quando vocês fizerem a peça de vocês. Postem no Instagram e me marquem. Pode mandar lá no meu direct a foto ou podem postar nos stories que eu vou estar compartilhando todas vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.